Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 20 ao 29, diz assim: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, não vem. Antes, ela vem para ser colocada no velador. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus continuou dizendo: Atentai no que vocês estão ouvindo. No que ouvis? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos a acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará; ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Até aqui. Se você observar, ao entrar no Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus estava sobre um barquinho e uma numerosa multidão chegou até a praia e ele começou a ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. E ao ensinar as pessoas, ele as ensinava por meio da palavra, de parábolas. Eram como ilustrações que ele trazia para que as pessoas pudessem estar entendendo. Então, nesse contexto que a gente leu esse texto, ele está ensinando sobre um semeador, um homem que tem uma boa semente. E ao semear essa boa semente, ela cai em 4 terrenos. Jesus usava essa linguagem do povo para que eles entendessem o que ele queria estar trazendo como revelação do reino de Deus, e essas imagens, esses cenários se tornassem ensinos que seriam guardados no coração deles para sempre. Então o Senhor Jesus pega essa ilustração do semeador e diz assim: vocês sabem, quando vocês estão no campo semeando, o semeador coloca a semente, e a reação do campo para a semente é que vai fazer com que essa semente venha a frutificar ou não. Então ele fala sobre 4 reações que o campo, que o terreno produz diante do semeador e da semente plantada. Esse terreno é o meu e o seu coração. Ele diz assim sobre uma semente que cai à beira do caminho. Eu não sei se você entende o que é esse caminho. Esse caminho nada mais é de quando você passa o arado na terra. O que acontece? A terra, quando ela é arada, abre um caminho, fica lá um rego, um lugar aberto aonde a semente vai cair e vai ser acolhida, vai ser agasalhada pela terra. Então, se a semente cai à beiradinha do caminho, lá na ponta, ela não cai no centro, o que acontece? Vêm as aves do céu, pegam e levam embora. Tem outra semente que caiu ali naquele reguinho, naquele caminho aberto, só que embaixo dela, como ela era uma semente que a semente era boa,
Mas como embaixo da semente, do solo, tinha rocha, o que acontece? Ela logo cresce, mas como ela não tem raiz, porque a raiz bate na rocha, e quando vem o calor das pressões, das dificuldades, seca a raiz, não é? E a semente morre, não produz. Tem outra que cai entre os espinhos, foi isso que a gente estava falando ontem, na ministração de ontem. Ela cai e os espinhos sufocam ela, porque não permitem que a luz entre, não permitam que ela se desenvolva. E o Senhor Jesus explica essa parábola aos discípulos. Ele fala, essa aqui é uma parábola-chave para vocês entenderem todas as coisas com respeito ao reino de Deus. E ele diz que tem uma semente, que cai ali no centro daquele reguinho aberto, e ela é acolhida. E quando ela é acolhida, ela produz de 30, 60 e 100 por um. E nesse contexto de acolhimento, aonde ele está ensinando os discípulos, dizendo assim, olha, a que caiu à beira do caminho é como se fosse o coração que coloca de lado. Sabe aquela postura que você tem de dizer assim, quer saber, eu vou deixar, eu não vou dar tanta atenção, eu vou colocar essa ministração do reino, não será o propósito da minha vida. Ela vai fazer parte, mas vai ficar aí na beirinha. Às vezes a gente tem essa postura com respeito ao Senhor Jesus. A vontade dele, os objetivos de Deus, os planos de Deus para a minha vida, ficam aqui na beira da minha vida. Aí logo vem Satanás e leva embora. E ela não frutifica. O solo rochoso, Jesus está explicando. É que nem aquele pessoal que recebe a palavra, que alegria, é Jesus, que coisa linda, canta, pula, sapateia, cheio de alegria, que coisa boa, mas quando vem as pressões, as perseguições, as angústias, quando vem a pressão da vida, a pessoa, como ela não tem raiz no Evangelho, ela não desenvolve a sua vida espiritual, se escandaliza e vai embora. E Jesus falou sobre os espinhos, é quando a palavra compete com as ambições, com as riquezas, com os cuidados do mundo. Tudo isso está dentro aqui da nossa realidade como cristão. Cuidados do mundo, fascinação da riqueza, ambições da vida. Há uma competição. Será que eu faço a vontade de Deus? Será que eu vivo os planos de Deus? Como é que funciona isso? Então fica essa concorrência e eu não agasalho no meu coração os propósitos de Deus para a minha vida e fico infrutífero. Mas ele diz da palavra que é agasalhada e que cresce 30, 60 e 100. E nós falamos ontem que esse crescimento ele não é externo, mas é um crescimento interno, interior, aonde a gente se torna um homem, uma mulher que vai produzir segundo Cristo. A gente cresce em expansão. É disso que o reino de Deus fala. O reino de Deus não é uma porta de igreja. O reino de Deus não é a minha religião ou a sua. O reino de Deus é algo que acontece dentro da gente e que cresce de 30, 60 e se completa em Cristo, 100 por um. E nos tornamos homens e mulheres completos em Deus. Aí Jesus continua. E nessa continuidade é sobre esse contexto que ele está falando. Ele diz assim: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? O que é esse alqueire? Alqueire nada mais era do que o cesto aonde a pessoa que está no campo, quando ele ceifa o trigo, ele coloca nesse cesto, no alqueire. É como se fosse uma cesta grande que ele coloca para guardar o fruto, guardar a produção. Então ele diz assim: se eu acender uma lâmpada, uma candeia, eu vou colocar essa lâmpada debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama, não vem ela antes para ser colocada num lugar alto, num velador, num lugar na parede,
Porque qual que era a função da lâmpada, dessa candeia acesa? Era iluminar todo o ambiente. A função da luz, quando ela entra no ambiente, ela tem o propósito de iluminar todo o ambiente. Aqui Jesus está no contexto ainda do ensino. Ele está sobre o barco, anunciando para eles a mensagem do reino. Há uma multidão na praia, e ele continua dizendo: nada oculto que não venha a ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e vos acrescentará. E aquele que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, lhe será tirado. Eu não compreendia direito esse texto, de verdade. Até que Deus me mostrou que esse texto está conectado ao texto de cima. Ele vem no embalo da mesma mensagem e do mesmo ensino. Jesus está dizendo assim: eu sou a luz. E porque eu sou a luz, eu venho para revelar e manifestar o que está escondido no coração de todos os homens. Agora você vai dizer: o que é que está escondido? No caso ali, Jesus estava mostrando, e também no texto, a postura que o coração de cada homem tem às vezes diante do Evangelho. Às vezes, o meu coração e o seu coração para com o Evangelho nada mais é do que semelhante a uma semente que cai à beira do caminho. E Jesus está dizendo: eu vou revelar o que vai no coração de todo ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele coloca à parte. Ele não dá atenção para a revelação e desígnio de Deus. O que vai no oculto do coração do ser humano, muitas vezes, são manifestações muito superficiais de expressões de vida com Deus, mas no fundo, o coração do ser humano é um coração embrutecido. A religiosidade tem esse poder de sempre colocar uma máscara, de dar aquela impressão de eu canto, eu louvo, eu estou no altar, eu prego bonito, eu falo gostoso, eu dou dízimo, eu dou oferta, olha a minha alegria, olha a minha celebração. Mas o coração é um coração que lá no oculto é endurecido, não tem raiz em Deus, é superficial. E Jesus está dizendo: eu sou a luz e eu manifesto o que está em trevas, escondido. Eu tenho a revelação para mostrar para todo mundo. E ele está falando isso para a multidão. Aqui ele não está só falando para aquela multidão que estava ouvindo. Ele está dizendo assim: o reino dos céus é um reino que ele se derrama sobre as eras e as gerações. E em toda era, em toda geração, em todo contexto e ambiente aonde tiver um ser humano, o reino de Deus virá como luz para iluminar as trevas, porque ele se apresenta nos ambientes de trevas como luz. Ele não é escondido debaixo da cama ou do alqueire. Ele se levanta e ele manifesta a luz. Só que quando ele manifesta a luz, o que acontece? Alguns rejeitam, outros estão endurecidos, outros não permitem que a luz entre. E como é que eles não permitem que a luz entre? Por causa de uma alma e de uma geração. Estou falando de uma geração infrutífera, quer ela religiosa em seu contexto, como é a nossa, na nossa nação Brasil, porque a nossa nação é uma nação religiosa, ou quer uma nação pagã. É pagã também a nossa nação, né? Ou quer uma nação, porque o paganismo tem tudo a ver com a religião, ou uma nação e uma geração embrutecida,
uma geração que rejeita a luz. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu manifesto luz nesse tempo, nessa era, nessa geração. Agora, olha que detalhe fantástico, para revelar o que está no coração. Se alguém tem ouvidos, então ouça, e atentai, porque a forma como vocês medirem o que está sendo apresentado a vocês, atentai, preste atenção, porque a maneira como vocês medirem, vocês serão medidos e lhes acrescentará. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui era, vocês têm que ficar atentos, porque eu sou a luz, eu estou trazendo a ministração do reino, e se vocês medirem a ministração com desprezo, com coração embrutecido, com uma disputa entre a verdade e fazerem com que a verdade se torne não absoluta, mas relativa, e dispute com as questões da alma de vocês, vocês vão acabar ficando debaixo de juízo. Porque vocês vão medir isso aqui que está sendo anunciado, que é a verdade, e vão tomá-la como sendo algo desprezível. E ao tomar a verdade como sendo algo desprezível, e ao medir a minha ministração como sendo uma ministração indigna de ser acolhida, de ser recebida, de ser a palavra que traz a vida de Deus para dentro de vocês, quando vocês não a acolhem e não a recebem, vai ser acrescentado sobre vocês o mesmo nível, ou até maior, de rejeição. Então, aquele que tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Jesus está dizendo assim, aquele que recebe, aquele que acolhe, aquele que se abre, aquele que recebe a luz, a vontade, a minha pessoa como revelação que traz o frutificar, o crescimento, o desenvolvimento de 30, 60, 100 por 1. Aquele que entende que o propósito de Deus é fazer você ser uma espiga completa em Cristo, que se torna pão da vida para alimentar todo mundo. Aquele que entende que o desejo do reino e de Cristo e do Evangelho é fazer com que você se torne alimento para alimentar todo mundo, se torne semelhante a Ele. Se você acolheu isso, vai lhe ser acrescentado. Aquele que rejeita, até o que tem, lhe será tirado. E aí ele entra com essa observação. O reino de Deus é assim. É semelhante. Ele se assemelha à semente que é lançada na terra. É dessa forma que acontece as transformações de Deus na nossa vida. O homem acolhe, ou a semente é lançada na terra, é acolhida. O homem foi lá, lançou, ela plantou e o homem foi dormir. O homem foi fazer a rotina da vida. O trabalhador, o rapaz que semeou, ele vai lá, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E na rotina da vida, é como se ele dormisse e se levantasse noite e dia, e de repente a semente germina, cresce, ele nem sabe como, porque existe uma vida em pessoas que acolhem o Evangelho. A terra por si mesma frutifica. E como é que ela frutifica? Primeiro uma erva, depois uma espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando se torna maduro, se lhe mete a foice, porque chegou a ceifa. A ceifa vem, isso aqui tem um contexto individual e também um contexto coletivo. Porque o reino de Deus é algo que acontece na minha vida, dentro de mim, dentro de você, querido ouvinte.
Acontece dentro de cada indivíduo. E é como uma sementinha que cai lá dentro da minha alma, e eu acolho e digo assim: puxa, eu quero ser semelhante a Jesus. E um processo de transformação começa a acontecer de dentro para fora. De dentro da minha maneira de olhar a vida, de compreender os sentidos e propósitos de Deus, o meu olhar é transformado. Você vê que ele fala que a terra por si mesma frutifica. Ele está falando justamente disso. Ele está dizendo sobre uma erva que se torna espiga e depois se torna um grão cheio e ela se torna apta para virar pão. Vem a ceifa, o que se faz com o trigo completo? Vira pão. Pão para alimentar, pão para saciar a fome, pão para produzir vida na vida dos outros. Então, é sobre isso que a gente encontra esse contexto aqui no Evangelho de Marcos, do capítulo 4, do 20 ao 29. E o desejo do meu coração é que você possa ser um terreno aberto, um terreno que não vai desprezar a mensagem, mas que muito pelo contrário, você vai dar atenção àquilo que você está ouvindo e você não vai medir com desprezo a ministração do plano e propósito de Deus para a tua vida. Como é que eu faço isso, pastor? É com uma decisão do seu coração. Tudo envolve uma decisão do meu e do seu coração. Você pode simplesmente deixar seu coração embotado, fechado, não dar ouvidos. Sabe quando você fala para o seu filho adolescente, depois você experimentou tanta coisa na vida, você já apanhou tanto da vida e você não quer que a pessoa sofra? Aí você vai conversar com seu filho ou com alguém que você está vendo que a pessoa está indo por um caminho que você já passou por ele de dor, de aflição, de dificuldade, mas a pessoa não dá atenção. Ela simplesmente, ao ouvir sua voz, ela rejeita. Ela simplesmente, ao ouvir sua voz, ela não acolhe o ensino. Ela, quando ouve, ela despreza no coração e não gera acolhimento àquela ministração. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Você está fazendo uma medida aí na alma de vocês, que se vocês medirem errado, sobre vocês não virá o acolhimento do que eu estou ministrando. E a vida de vocês não será transformada segundo o reino, porque a terra ela vai frutificar por si mesma. Se vocês acolherem a verdade, a retidão, se vocês derem razão para os planos e propósitos de Deus para a vida de vocês, que é um plano. Você acha que é difícil servir a Cristo ou viver para Ele? Não tem coisa mais... Tem sim suas pressões, mas não tem coisa melhor do que você acolher com confiança os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Porque se você acolhe com confiança os planos de Deus, primeiro brota uma erva, depois começa a crescer dentro de você a formação de uma espiga. Você começa a ser um homem, uma mulher íntegro, inteiro. E por fim, a espiga fica cheia. Ela se torna frutífera. Ela se torna uma vida que dá fruto, madura. E quando o fruto já está maduro, ela é processada para se tornar pão de Deus, para alimentar toda uma geração. Que o Espírito de Deus possa aplicar na singeleza dessa palavra, dessa verdade, a verdade do Evangelho no teu coração e no meu. E a gente possa, ao observar o que Jesus está nos convidando a viver, acolhermos a vida que vem do Evangelho, que não é a vida da religião, que não é essa vida que a gente tem visto por aí, de superficialidade, mas é uma vida enraizada no amor e que frutifica o fruto
do Espírito, verdade, justiça, retidão, mansidão, amor, alegria, domínio próprio, bondade, perseverança e os demais frutos que o Espírito de Deus produz na minha vida e na sua vida. Que Deus possa nos fazer homens e mulheres maduros e nos transformar naqueles que são portadores do reino e ministradores do pão da vida. Pai, abençoa os meus ouvintes. Estamos aprendendo a Tua palavra no Evangelho de Marcos. Que o Teu Espírito possa trazer a verdade da Tua palavra, dar-nos o discernimento e o nosso coração possa estar aberto para os Teus propósitos, porque o Senhor é a luz que ilumina todo homem, e todos os homens são iluminados por Ti, e que a luz do Senhor brilhe sobre todas as pessoas, e cada um dê respostas positivas à luz do Teu Espírito e acolham o Teu amor com singeleza de coração e com integridade completa, ao ponto de serem transformados de glória em glória na Sua imagem. Assim abençoa os meus ouvintes, em nome de Jesus. Deus falou com você? Continue comigo aqui todos os dias aprendendo o Evangelho de Marcos.